Primeiro a Reis, capítulo 12. A divisão do reino. Roboão foi a Siquém, porque todos os israelitas tinham se reunido ali para proclamá-lo rei. Assim que soube disso, Jeroboão, filho de Nabate, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Então mandaram chamá-lo. Ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado. Alivia agora o trabalho árduo e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós serviremos a ti. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão consultou os anciões que haviam servido a Salomão, o seu pai, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servires a ele, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão teus servos para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciões lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviam. Perguntou-lhes: Que conselhos vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado, torne-o mais leve, diz: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, o meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Voltem a mim daqui a 3 dias. O rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho dos anciões. Seguiu o conselho dos jovens e disse: O meu pai tornou pesado o jugo de vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Assim o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Silonita e Ás. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que herança temos com os filhos de Jessé? Para as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. Então os israelitas se foram, cada um para a sua casa. Quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir na sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 jovens soldados preparados no total, para que guerreassem contra Israel e recuperassem o reino de Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaias, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá,
às tribos de Judá e de Benjamim e ao restante do povo, que assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Volte cada um para a sua própria casa, pois fui eu que fiz isso. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa, conforme o Senhor tinha ordenado. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Jeroboão edificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e edificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu santuários locais e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu ali sacerdotes nos santuários locais que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. 1 Reis, capítulo 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários locais, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. No entanto, o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, de modo que não conseguia contraí-lo. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao que era. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo. Também quero dar-lhe um presente. O homem de Deus, porém, respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria o pão, nem beberia água neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou,
não foi pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Ora, havia certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Os seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? Os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. Depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus. Até que o encontrou, sentado embaixo do carvalho, ele perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso voltar nem ir com você. Tampouco posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Ele, porém, estava mentindo. Então o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele anunciou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você se rebelou contra a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele disse que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido na estrada, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver lançado ali, com um leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando o profeta que o havia feito voltar da sua viagem ouviu aquilo, disse: é o homem de Deus que se rebelou contra a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos filhos: selem o jumento para mim. Assim o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele pôs o cadáver no seu próprio túmulo e o lamentaram, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterra-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os santuários locais das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os santuários locais. Ele consagrava para esses santuários todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Este foi o pecado da família de Jeroboão, que causou a sua aniquilação da face da terra.